Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Este é mais um JC das tardes aqui na Causa Operária TV. Estamos aqui numa data especial, principalmente na Bahia, né? Mas é uma data especial para todo o Brasil. É o 2 de julho, data da independência da Bahia, e como anunciam os baianos, a data da independência do Brasil, a data de luta da independência do Brasil. Estamos aqui trazendo mais as notícias mais quentes e com uma análise do ponto de vista marxista, e vamos discutir essa pauta aqui, principalmente sobre a questão dos atos de amanhã, né? Antes da gente começar, gostaria de pedir aos companheiros para curtir o link da CEL TV, compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais. É fundamental para que o programa e a CEL TV possa ser assistida pelo maior número de trabalhadores possível, né? Para a gente romper aí o boicote do monopólio das redes sociais, o monopólio também da imprensa golpista, e seu papel é fundamental em nos ajudar nesse sentido. Torne-se membro também, e por uma pequena contribuição, a partir de R$ 7,99, você pode nos ajudar a dar mais condições materiais para a COTV levar a política revolucionária aos trabalhadores. É isso aí. Sem mais, eu sou Eric Menezes, falando aqui direto de Salvador, e estou acompanhado hoje pelo companheiro Renan Arruda, direto de Brasília. Boa tarde, Érica. Boa tarde, produção. Boa tarde aí, pessoal que acompanha a gente aqui nesse J5 dessa sexta-feira. E aqueles que vão aí, eventualmente, entrar em outro horário, né? Fica aqui a saudação diretamente de Brasília. É isso aí, Renan. Companheiro Renan, na capital do poder do Estado brasileiro. Vamos lá. Falando em independência, né? Esse dia 2 de julho, aqui na Bahia, é bastante comemorado, é uma data histórica, né? É uma data em que se comemora a independência da Bahia, né? Lógico que as lutas da independência da Bahia não se deu só nesse dia, mas é uma data de referência, né? E marca toda a luta que o povo baiano fez contra os portugueses há 198 anos, né? Em breve vamos comemorar aí 200 anos da independência, que significa a expulsão definitiva dos portugueses do Brasil, né? A luta pela independência começou aqui no Brasil, começou aqui na Bahia e terminou aqui na Bahia, né? Então, vamos lá. Nesse dia 2, nós tivemos dois atos, atos políticos, né, vamos dizer assim, contraditórios, né? Tivemos aqui em Salvador um ato aí de bolsonaristas, uma motociata de bolsonaristas, que eles tentaram chamar e trazer o Bolsonaro por algum motivo negou, não sei se foi porque foi pequeno para ele vir, ou ele inventou uma desculpa e não veio. Segundo fontes locais, ele foi convidado, né, e negou. Mas aí eles fizeram a atividade, aí a motociata deles aí, e gostaria que os companheiros, a produção colocasse aí um vídeo para mostrar um pouco aí. Aí, esse local aí é o dique do Tororó, né? Em frente ao estádio da Fonte Nova, onde eles fizeram a concentração. É um ato pequeno, né? A gente sabe que no Nordeste ele não tem menos apoio ainda do que tem em outro país, em outros estados, né? Já não são os tais 30% que muitos querem dizer aí, e no Nordeste é muito menos. Teve gente que veio do interior, teve gente que eles
há informações que pode ter pagado gente aí para vir, né, de grupos de motociclistas aí do interior, e talvez por esse motivo o Bolsonaro não tenha vindo. E hoje teve também uma cerimônia, primeiro teve uma cerimônia formal, né, no local histórico, né, que da onde sai o cortejo aqui do 2 de julho, que é um cortejo com as figuras, né, com estátuas, né, dos principais heróis, né, da independência da Bahia, da Catarina Paraguaçu, né, e de outros heróis que saem da Lapinha, do Largo da Lapinha, que é aqui na região do Centro Histórico, e teve um ato formal do governo do estado e das autoridades, e também teve setores da esquerda que foram lá fazer um ato simbólico, né? Gostaria de destacar que os partidos aí decidiram, e os movimentos sociais decidiram, já na semana passada, em concentrar as atividades para o ato de amanhã, né, 3 de julho, amanhã às 14 horas, e decidiram fazer somente um ato simbólico nesse dia 2 de julho, atendendo aí também o pedido do governador da Bahia que não fizesse atos, né, e também pediu cortejo e tudo mais, que é uma festa grande. Então foi uma manifestação da esquerda, somente de dirigentes partidários e dirigentes sindicais. A gente tem um vídeo aí curtinho para mostrar aí. Ninguém aguenta mais! Fora Bolsonaro e ninguém aguenta mais! Fora Bolsonaro e ninguém aguenta mais! Fora Bolsonaro e foi um ato simbólico, né? Só mesmo, como disseram aí os outros partidos, um ato somente com as direções, não houve grandes convocações para concentrar as atividades para o ato de amanhã. Nós, o Partido da Causa Operária, nós reivindicamos que houvesse um ato, né, de fato, inclusive vai impedir que os bolsonaristas fizessem a sua motociata e essa palhaçada, né, principalmente no 2 de julho, mas não houve consenso contra essa proposta nos demais partidos e que decidiram fazer um ato simbólico. Mas, felizmente, temos a data do 3 de julho aí marcada nacionalmente amanhã. Eu vou pedir para o companheiro Renan comentar aí um pouco de mais esse... Não um embate, né? Não teve um embate político, né, nas ruas. Acho que isso aí faz parte de uma política mais geral aí de setores da esquerda, né, no que diz respeito essa política aí da frente ampla, né? Você vê o seguinte, a gente vê, é explícito, né, que a própria imprensa capitalista, burguesa, golpista, está fazendo propaganda dos atos de amanhã, né? Em São Paulo, por exemplo, o PSDB do Dória, né, do Bolsodória, né, já anunciou que o PSDB vai participar do ato da esquerda, né? Quer dizer, em primeiro lugar, essa já foi a marcação dessa data do dia 3 está ligada aí, né, fundamentalmente à questão das novas denúncias que surgiram na CPI e, por consequência, ela tem um vínculo direto aí com, vamos dizer assim, com um apoio às investigações da CPI por parte dos congressistas, né? Ou seja, é o Congresso Nacional como foco, como é que se diz? Como o motivo para a mobilização do próximo dia 3, né? Então, isso aí é muito ruim porque, obviamente, a gente sabe o que significa a entrada em cena em movimentos da esquerda, do verde e amarelo, da direita e tudo mais. A gente sabe como isso terminou sempre muito ruim todas as vezes que isso aconteceu. Para citar rapidamente aqui, nós tivemos uma situação semelhante a essa aí em 1984, com as diretas já, né? As diretas foram sequestradas, o movimento de mobilização popular foi sequestrado e canalizado para fazer uma pressão sobre o Congresso Nacional. A coisa acabou com a vitória
da Frente Democrática, na época, e que deu lugar a 6 anos de governo do líder do partido da ditadura no país, no caso, José Sarney, né? Depois nós tivemos situação também nesse sentido, na época do impeachment do Collor, né? Que a gente viu aí o movimento ser sequestrado pela direita, também para canalizar tudo para o Congresso Nacional, dar no governo Itamar Franco, e a partir do governo Itamar Franco, isso aí se materializar toda uma política, na época do Fernando Henrique Cardoso, de profundos ataques à população brasileira. Né? Uma situação assim de verdadeira barbárie que o PSDB, o FHC implementaram naquele período. Depois tivemos situações não tão semelhantes, mas que poderíamos dar como exemplo, no próprio 2013, né? Embora não tenha tido nenhuma o movimento foi destruído naquele momento, pela infiltração da direita, que culminou, na verdade, aquilo lá, o desdobramento daquilo foi o controle da direita sobre o movimento, com todo o apoio da imprensa capitalista, burguesa, né? Porque eles fizeram isso aí, e que culminou aí com a campanha direitista da anticorrupção, né? A verde e amarela de cunho fascista, né? Que deu a base aparente, né? Porque não era um movimento popular, para a derrubada, né? Se viu como propaganda para a derrubada pelo mesmo Congresso Nacional da presidenta Dilma Rousseff, né? Então, é uma política, e a esquerda, obviamente, isso não teria acontecido em nenhum dos casos que eu citei aqui, se a esquerda não tivesse, parte dela não tivesse, foi o próprio instrumento pelo qual esses setores entraram no movimento, e parte dela ficou encolhida, né, sem saber o que fazer e tudo mais, né? Quer dizer, não teve uma ação decidida para se opor a essa política criminosa, né, de permitir com que a direita, a extrema-direita, entre nos atos populares, nos atos chamados pela esquerda, né? E uma situação dessa de Salvador aí, meio que quer dizer, se a direita, a extrema-direita está aí, você tem um movimento crescente, você tem que criar um movimento de embate, de combater isso aí, de enfrentamento, né? Não deixar as ruas para a democracia, um dia à direita, um dia à esquerda, não. Ela tem que ser combatida, né? Mais um erro, né? É mais um erro, mas que a gente deve considerar nessa política mais de conjunto aí do que está acontecendo no país. Exatamente, Ana. Pois é. Então, vamos lá. A gente vai comentar um pouco essa questão dos atos aí mais à frente. Vamos aqui para a pauta central, que é um tema, uma denúncia recente, né? E muito preocupante, né? Que foram aplicadas aí enviadas pelo Ministério da Saúde e aplicadas cerca de 26 mil doses de vacina, né? De vacinas, que foi, no caso, vacina da AstraZeneca, vencidas, né? Essas são informações aí que foi divulgado pela imprensa burguesa aí, com base em dados do próprio Ministério da Saúde, divulgados até o último dia 19 de junho, né, atualizados até essa data, e são 8 lotes, né, dessa vacina, que foram aplicados aí em mais de 1.500 municípios brasileiros, né? Tem até a quantidade, né? A maior parte a cidade que recebeu, né, a maior parte dessas vacinas vencidas foi Maringá, no Paraná, que recebeu 3.536 doses, né? Depois vem Belém do Pará, com 2.673, e São Paulo, com 996 doses, né, desses lotes. Agora, ainda mais grave, dentro dessas 26 mil doses dessa vacina da AstraZeneca, que se sabe que foi aplicada, ainda existem outras 113.976 doses, né, desses mesmos lotes vencidos, que não se sabe ainda se foram aplicados ou não, né? A informação é que não haviam sido aplicadas até o último dia 19, a data que tem informação divulgada pelo Ministério da Saúde. Mas é possível que alguma quantidade dessas doses
é 113 mil, ou seja, uma quantidade várias vezes maior, inclusive, do que já foi constatado aí, possa ter sido aplicado nas pessoas, né? O que mais aqui a gente tem dessa informação? Pois é, aplicado por todo o Brasil, né? A gente precisa destacar aqui, mais de 1.500 municípios. Salvador, por exemplo, também recebeu, né? Rio de Janeiro, cidade de Nilópolis, São Paulo, Belém, ou seja, distribuiu por todo o país, né? É uma coisa gravíssima, né? Que a gente está vendo aí com essa não é só incompetência, não ia falar incompetência aqui, mas é uma política criminosa, de fato, do governo Bolsonaro e de todos os governos da direita, né? Porque a gente já destacou aqui centenas de vezes que os demais governos não são tão diferentes assim, não fazem nenhuma política tão diferente do governo Bolsonaro, né? Mas, especificamente nesse caso, temos que deixar claro, as vacinas foram adquiridas e são controladas e distribuídas pelo Ministério da Saúde, sob responsabilidade, né, do Bolsonaro, que é o presidente, dos seus ministros, do ministro da Saúde. Então, é mais um crime constatado aí. Eu queria até falar uma informação que não circula muito, né? Há toda uma preocupação real, né? Lógico que há setores reacionários aí, com essa questão de tomar vacinas, né? De ter reação, de ter várias preocupações quanto à reação e eficácia da vacina, né? O que é legítimo, né? Nós não podemos dar aval, assinar embaixo em nenhuma ação desses monopólios, dessas indústrias farmacêuticas aí, que são monopólios, né? Que estão interessadas somente no lucro, né? E essa AstraZeneca tem informações, né? Tem muita gente reclamando de reações fortes dela, né? Não que as outras não tenham, as outras também têm, mas eu não vi informação assim mais consistente, mas há uma circulação aí de pessoas que tomaram que ela está tendo mais reação, né? Está dando mais reação. As pessoas estão tomando e falam, a AstraZeneca está dando mais reação, né? Lógico que também há todo um interesse por trás, né? A imprensa aí, dia após dia, faz uma propaganda descarada aí para o imperialismo, né? Por exemplo, a vacina da Pfizer é uma propaganda constante aí dos maiores veículos de comunicação de que é a melhor do país, é a melhor que está sendo aplicada, né? Isso é uma propaganda, né? Provavelmente é um contrato aí para fazer isso dia e noite, né? O que a gente sabe informações aí praticamente de todas as vacinas que há algum tipo de reação, né? Então essa preocupação da população é real e quando a gente constata um crime como esse, fica mais assintoso, né? Então, mais um motivo aí para a derrubada de um governo desse fascista e genocida. Não é isso aí, Renan? É isso aí. Eu queria aproveitar o próprio órgão do governo aqui, né? Acho que está subordinado ao SUS. Eles falam o seguinte, né? De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos de 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado, né? Quer dizer, é grave, sem sombra de dúvida, muito grave isso aqui. A gente está sabendo, isso aqui saiu, essa denúncia, mas sabe-se lá, né? Quantas mais aconteceu isso aqui? A gente sabe aí que o Brasil, para aumentar o número de vacinados, né? Eles mudaram a data das vacinações, aí, o período entre a primeira dose e a segunda dose, né? Por exemplo, a vacina da Pfizer, que era, salvo engano, de 2 ou 3 semanas, passou para 3 meses o período, né? Outras situações, por exemplo, chegou um último lote dessa vacina da Janssen, aqui em Brasília, né? Chegou muito, eu não sei como é que foi a distribuição nacional, mas a denúncia que saiu antes é que ela estava prestes a ser do seu vencimento. E sabe-se lá como o governo norte-americano revalidou
o prazo de vencimento, ou seja, jogou para frente, né? Quer dizer, é tudo uma situação que a população fica à mercê disso aí, né? Você e confiar num governo Bolsonaro, né? Um governo que está aí, né? Primeiro que ele é absolutamente contra a vacina. Segundo que a política dele não é uma política de defender o povo, muito pelo contrário, né? É que o povo se exploda. A política dele é assim. É a política de seleção natural do Darwin, só que de uma maneira de um ponto de vista da extrema-direita. Fala, vamos contaminar todo mundo, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos morrem. É isso, né? Então, é mais ou menos a política dele. É a ideia da imunização de rebanho, né? Então, em torno disso aí que a gente está, né? Tem que ficar atento, né? Muito grave isso aí. Vamos ver se não vai sair mais denúncia a esse respeito, né? Acho que isso aí deve ser amplamente divulgado aí para as pessoas que... Porque, e mesmo isso não pode, porque se a gente vê o seguinte, eu estou vendo aqui uma reportagem em que eles foram um total de 139 mil doses vencidas e tinha ainda um outro lote de 114 mil doses distribuídas dentro do prazo de validade, mas que hoje já estariam vencidas, né? Não se sabe se isso foi aplicado, né? Qual que foi, né? Também a informação é extremamente genérica, né? Então, e a gente tem que ver, isso aí, essa vacina da AstraZeneca, essa que está saindo a denúncia, né? E segundo a própria imprensa, ela é hoje a vacina mais aplicada no Brasil. Ela teria aí já 57% das doses aplicadas no Brasil para 57% das doses aplicadas, né, no Brasil, considerando todas as vacinas. Né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí é uma situação bem grave. Mais um crime aí, e a gente já tem dito desde o começo que de crime esse governo o Bolsonaro não falta, né? Gostaria de agradecer aqui aos companheiros que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, né, que compartilhem aí em suas redes sociais, chamem os amigos aí para assistir a Causa Operária TV e acompanhar a política fundamental aí para os trabalhadores. Companheira Cecília Maria, companheira Elizabeth Novi, companheiro Carlos Augustus, boa tarde, companheiros. Companheiro Sadipo, verde e amarelo nunca mais, enxotar à direita das ruas. É isso aí, exatamente, companheiro. Companheiro Igor Teodoro, boa tarde. E os demais aí que estão nos assistindo. Vamos lá, já entrando nessa pauta aí, o pessoal levantou. Ontem aí, criou toda uma situação, né? Em torno aproveitaram aí, a direita aproveitou aí a semana do orgulho LGBT, né, para criar aí um novo fato político, né? O governador aí do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, um tucano, foi a Rede Globo, né? Foi a maior império da comunicação e a fábrica de mentiras do país, anunciar que é gay, né? E que por isso ele seria defensor das causas LGBT e tudo mais, né? É isso que ele quis passar em primeiro lugar, né? Mas antes de comentar, né? Essa aí tá rodando com essa notícia aí, com toda a promoção da imprensa burguesa, né? Criou até uma certa comoção aí entre setores esquerdistas, a esquerda identitária, né? Parabenizando aí o tucano, que maravilha, que saiu do armário, etc e tal. E aí a gente, vamos colocar logo um limite aqui nessa conversa, né? Que isso aí trata-se meramente de uma manobra, né, política visando as eleições de 2022. É mais uma manobra da esquerda, da direita golpista, né, da burguesia da direita que deu o golpe em 2016, o PSDB como as do golpe está aí tentando lançar
novamente seus candidatos, né? E esse aí vai ser o mais um, né? Ele já anunciou que vai ser pré-candidato, que vai lutar aí para ser nas prévias internas do partido, etc. e tal, e já está rolando aí peças de propaganda, né, com a cara dele e tudo mais, né? Isso é uma manobra da direita para vestir um candidato aí, para dizer que ele não é contra, que ele é diferente do Bolsonaro, em primeiro lugar, né? Que ele não é contra as pautas identitárias, que ele não é contra o público LGBT, aos públicos oprimidos, né, etc. e tal. É uma demagogia barata, né, rasteira, típica desses setores da direita que estão desesperados, né, buscando aí a qualquer custo um candidato, e eles estão tentando fabricar mais um. E o perigo é enganar aí setores, inclusive da esquerda, né, que já se enamoraram aí por esse direitista, né, direitista e golpista, né, e deixar bem, muito claro que ele que foi eleito aí na esteira do bolsonarismo, né, mais um bolsonarista, está agora querendo se apartar, né, dessa visão, se colocar como diferente, né. Eu vou trazer logo o tema completo aqui, Renan, sobre essa questão da direita, né, a infiltração da direita e os atos, para a gente fazer um arremate final aqui no nosso programa. Bom, essa é mais uma manobra da direita, né? A gente vai comentar um pouquinho mais. Ontem também foi realizado aí pela internet, né? Uma plenária nacional da Frente Fora Bolsonaro, né? Que é a frente que está se colocando aí como que convoca esses atos, né? Uma frente que congregaria aí as outras frentes, né? Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e os partidos da esquerda e os movimentos sociais. Foi feita uma plenária aberta, mas com vários percalços, né? Inclusive bloqueio aí da entrada de pessoas no começo da plenária, colocaram que foi um problema técnico, né? Que as pessoas não conseguiam entrar. Primeiro já colocaram a sala limitada a 1.000 pessoas, né? Isso já é um problema, porque 1.000 pessoas com a plenária nacional é nada, né? É ridículo. Então, colocaram isso, mas muito antes da sala chegar a 1.000 pessoas, já muitos não conseguiram entrar, com 300 pessoas. Depois, né, aí tem aquela questão das falas, né? Foi feita uma escolha aí que ninguém sabe como, de pessoas para falar, representantes de organizações, né? Lógico, pelo menos, né? Os partidos da esquerda tiveram seu representante, mas muita gente aí de movimentos que a gente nem sabe bem de onde veio, quem que é, né? Além de estarem dirigindo essa plenária, né? Essa frente, também não deram voz principalmente aos setores populares, né? Você faz uma plenária ampla dessa exatamente para você trazer as pessoas, trazer os amplos setores para discutir, para colocarem as suas insatisfações e realmente participar, né, democraticamente, né, da organização dos atos, né? E o que não foi o que aconteceu. Inclusive, houve, né, muita censura, né? Foi censurado o chat no YouTube, foi censurado o chat dentro da plataforma, né, de transmissão. As pessoas que levantavam a mão pedindo a fala também foi censurado, não poderiam levantar a mão mais. Então, assim, um clima totalmente inadequado, né? Nós temos deixado muito claro que essas plenárias, para avanço dos movimentos, né, das mobilizações, é preciso que haja uma organização formal, né, com pessoas de nome, né, conhecidas dentro do movimento político, dentro dos movimentos sociais, de organizações importantes, né, não de organizações fictícias, que hajam plenárias abertas, democráticas, onde todos possam falar, se manifestar, né, plenárias municipais, estaduais, regulares, para que culmine realmente no engajamento, né, dos amplos setores da população, dos trabalhadores, né.
Em geral, é isso que nós temos colocado. Vou deixar aí para o companheiro Renan comentar. E, nesse sentido, nossa maior preocupação, outro ponto aqui importante que a gente destaca, é a infiltração dos direitistas nas manifestações, né? A gente viu aí que teve, na quarta-feira, aí, o tal do super pedido de impeachment, né, que congregou aí setores da esquerda pequeno-burguesa com direitistas, né, com golpistas, foram chamar aí setores que nada tem a ver com a luta dos trabalhadores para assinar esse pedido de impeachment sem motivo nenhum, porque essas pessoas não têm nenhum apoio popular, né, não tem nenhum apelo popular, nenhum apreço da população, e foi um super pedido de impeachment super negado pelo Arthur Lira, né, super ignorado, né, que rapidamente já declarou que vai engavetar mais um, e não tem essa história não. Por isso que nós estamos chamando que as mobilizações amanhã e as próximas, dia 24 de julho, tem que ser mobilizações da esquerda, vermelha, dos trabalhadores, e elas que vão colocar o governo abaixo. E nada de impeachment. Está aí o Congresso controlado pelo Centrão, né, e pelo governo, deixando muito claro isso. Então é isso, vou passar o companheiro Renan comentar esses 3 fatos aí que estão relacionados, né, o Bolso Gay aí, o Eduardo Leite, a plenária que a gente teve aí, super antidemocrática, e os atos de amanhã, né, e a infiltração da direita. Então, você vê sobre essa... Você já colocou bastante coisa a respeito do... Perdão, aqui que deu um probleminha. Você já colocou bastante coisa a respeito aí do Eduardo Leite, né? Eu, assim, queria colocar aqui o seguinte, né? Que isso aí, obviamente, é uma manobra, como você colocou aqui, é da Globo, né? Não foi foi tudo montado. Eu estava vendo aqui um pouco, enquanto você apresentava aí, tem um editorial do Globo, assinado aí por um dos seus editores aí, eu não estou identificando o nome do rapaz aqui agora. Mas ele fala o seguinte, né? Não, peraí, deixa eu... Ele fala aqui o seguinte, que Gustavo Alves, ao assumir ser gay, Eduardo Leite faz da vida privada uma não arma para os rivais, né? Quer dizer, isso aqui, o que a gente tem que entender esse problema aqui é no bojo da política geral da direita de tentar viabilizar uma frente ampla. Pode ser o candidato Eduardo Leite? Sem sombra de dúvida, pode ser ele, pode ser outro, pode ser outro. Na verdade, isso aqui é uma maneira de você furar o bloqueio com a direita. Então, da direita furar o bloqueio das mobilizações, por exemplo, com apoio aí de setores da esquerda, por exemplo, os identitaristas, né, que saíram aí aclamando, elogiando a atitude corajosa do Eduardo Leite, assumir a sua sexualidade, né? Então, é um prato cheio, né? Então, é uma maneira de você ir criando as condições para dizer, olha, estamos todos juntos, né? O nosso movimento não é um movimento da esquerda, é um movimento de oposição. Então, isso aqui, vamos todos estar juntos, de mão dadas, o que importa é derrubar o Bolsonaro. Não, o que importa não é só derrubar o Bolsonaro. O que importa é o que nós vamos fazer também depois de derrubar o Bolsonaro. Não vamos cair na lorota de que agora nós somos irmãos, ou o que a gente acha? Que a Joyce Hasselman, o outro lá, o ator pornô lá, o Frota, eles vão virar agora esquerdista de carteirinha, vão apoiar a candidatura do Lula, ou eles vão se blocar com a terceira via, vão se utilizar, inclusive, né, do espaço que a esquerda está dando para eles, para depois atacar, por exemplo, a candidatura do Lula, como é característica deles, né? Eu vi estava vendo um programa hoje lá do DCM com
com o companheiro Rui, e um internauta lá postou um negócio que eu achei interessante, eu vou citar aqui, que ele falou o seguinte: a esquerda, né, se referindo a essa esquerda que está querendo levar à direita, é como detergente, lava lá a direita e depois vai pelo ralo. Quer dizer, isso aí é uma verdade, porque o que está acontecendo? Você está pegando direitistas aí que promoveram uma campanha hedionda contra a esquerda, contra o Lula, contra o PT, pelo impeachment da Dilma, pela prisão do Lula, que votaram tudo que tem aí de pior para a classe trabalhadora brasileira, as privatizações, as reformas da Previdência, aí estão discutindo agora a reforma aí no serviço público, reforma tributária, né? Que tudo que vem no sentido de atacar a população brasileira foi aprovada por essa direita aí. Agora vem se passar por esquerdista, nós temos que esquecer tudo, né? Mas para quê? Se a gente esquecesse e eles estivessem com a gente, mas isso é falso. Eles estão aqui para minar o nosso movimento, assim como eles minaram, eu citei aqui anteriormente, e volto a frisar, minaram na época das diretas, minaram na época do Fora Collor, minaram em 2013, porque eles, a face deles é a face de 2015, 2014, 2015, 2016, do impeachment da Dilma. Aquilo lá é a direita. Né? Então, a gente aceitar essa cambada nos movimentos de esquerda, nas nossas mobilizações, nas mobilizações que nós construímos, é um verdadeiro crime. Né? Então, eu acho que essa manobra do Eduardo Leite, da Globo, passa por isso. Essa manobra do impeachment, né, eu vou procurar casar, também é a mesma do super impeachment, tem a ver com isso, né? Você vai juntar lá Alexandre Frota, etc. e tal, e Kim Kataguiri, imagina o MBL. Você junta todo mundo ali, vamos esquerda, não, vamos aqui, nós somos oposição, nós somos irmãos, o problema é o Bolsonaro, isso e aquilo, quando na verdade eles são os pais do Bolsonaro, né? Quer dizer, essa direita toda de conjunto aí foi que colocou o Bolsonaro onde ele está. Né? Então, são eles que são responsáveis pelas mais de 500 mil pessoas que morreram no Brasil. Todos eles. Não só o Bolsonaro. Né? Então, enfim. E aí começa. E a esquerda é isso. A esquerda é essa esquerda... como é que eu diria? Que não consegue enxergar. Parece que está com antolhos, né? O que acontece? Ontem, né, você estava citando esse ato. Teve um fato também, eu não sei se você falou, mas que justamente na hora que o companheiro Antônio Carlos iria iniciar a sua intervenção na plenária, o chat parou de funcionar. Isso, quando você acompanhava o chat, a esmagadora maioria das postagens era pelo vermelho, era pelo fora-direita, né? Eram manifestações combativas. Né? Quer dizer, você coloca lá, monta lá um circo, uma pretensa democracia onde fala todo mundo, mas fala todo mundo como? Né? Como que é isso? Quem é que organiza aquilo ali? Né? Sei lá, como que os partidos políticos, por exemplo, vão ter, sei lá, 3 minutos de fala, aí tem lá uma associação, não sei das quantas, que a gente nunca ouviu falar. Né? Aí também tem os 3 minutos. Né? Ou então tem aquela velha manobra, né, comum da esquerda de colocar 10 entidades que são controladas pelo mesmo grupo político, cada um com um nome, mas, na verdade, todas têm a mesma política. Né? E, obviamente, eu acompanhei, tive o desprazer de acompanhar toda a plenária para ver o que saía de lá, todas as intervenções. Né? Todas as intervenções foram profundamente defensoras da política da Frente Ampla, da aliança com a direita. Obviamente, a esmagadora maioria das pessoas que interviram omitiram isso aí, porque fica feio, né? Teve um ou outro que ainda se aventurou a defender lá abertamente, mas a maioria escondeu, só exaltou justamente o fato de que estava, enfim, todo mundo unido contra o golpe. Mas unido contra o golpe do impeachment já estávamos anteriormente. Né? Não era nesse... Esse agora o que tem, a novidade que tem com relação a que está lá, é que a direita se somou a isso.
Mas a direita soma ou subtrai? Acho que é essa a questão fundamental e que a esquerda, mais uma vez, está caindo nesse ponto, né? Esses setores da esquerda é essa política, né, do detergente. Lava a direita e depois vai para o ralo e fica a direita no lugar. Exatamente. Pois é isso aí. Amanhã, mais um dia de grandes manifestações pelo país da esquerda, dos trabalhadores, vermelhas, né? Aqui em Salvador, o ato acontece às 14 horas, na Praça do Campo Grande. E vamos dar aqui uma última notícia, que a gente recebeu aqui, uma denúncia muito grave, né? Que vai nesse sentido que a gente está denunciando aí a manipulação da direita, que populares, né, pessoas estão denunciando que o Cidadania, né, o partido aí, Cidadania, está contratando gente, pagando gente na Zona Sul de São Paulo, dando R$ 50 mais ônibus e lanche para ir para a Avenida Paulista de verde e amarelo, né? Lá eles receberiam o dinheiro, né, e para participar da manifestação. Tá aí o modus operandi, né, que é o mesmo. A gente mostrou a motociata no começo, teve denúncia também de gente que recebeu tanque de gasolina para ir, né, e é assim que a direita faz, que se infiltra nos atos, né? A gente viu no outro ato aí, no dia 19, gente distribuindo bandeira, né, algum setor grande aí pagou para isso, não é barato, né, e é a mesma coisa a gente está vendo aí, um grupo político aí da direita comprando gente, né, para ir para os atos. E isso deve estar ocorrendo também em outros locais. É isso aí, vamos chamar todos os companheiros, colegas de trabalho, né, vizinhos, parentes, para ir para os atos. Leve sua camisa vermelha, a sua bandeira, a bandeira do seu partido, a bandeira vermelha, e vamos às ruas derrotar o fascismo, derrotar o governo Bolsonaro. Bom, vamos encerrar aqui. Esse foi mais um J5. Obrigado, Renan. Boa noite aí. Boa noite. Valeu os companheiros que acompanharam aí, que assistiram. Compartilhem o link da COTV. Agora a gente fica com o programa aí Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Às 19 horas, o Cineclube Luiz Buñuel. E às 20h30, o programa Resumo do Dia. Valeu, boa noite.